Olá pessoal, estamos aqui em mais uma semana. Vamos aos objetivos da videoaula. Então, o objetivo geral, que vai perpetuar durante esta semana, ensinar os conteúdos de dilatação térmica, certo? É um dos objetivos dessa semana. E nós temos os objetivos específicos: entender o que é dilatação, compreender os conteúdos de dilatação térmica dos sólidos, no caso a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, e aprender a definição de dilatação dos líquidos, né? Como é que a gente calcula, né, a dilatação nos líquidos, ok? Bem, então a pergunta que não quer calar: o que é dilatação, né? O que seria a dilatação, a expansão ou contração, né? Qual seria essa definição para dilatação ou expansão de um corpo, né? De um objeto, ou de um corpo, né? Material, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Ou até mesmo na situação de plasma. Então, o que é dilatação? E aí nós temos expansão ou contração, né? Dos objetos e dos corpos. Então, olha, vejamos essa figura. Veja, olha, que essa esfera metálica, ela passa facilmente por este anel aqui, nessa primeira imagem. No entanto, olha, se nós aquecermos a esfera, ela é aquecida, veja que ela já não passa mais pelo anel. Então, a dilatação, ela explica justamente isso, que nesse caso, olha, essa esfera, devido ao aquecimento, ela aumentou suas dimensões. Ela aumentou de tamanho. Então, isso é dilatação, ou seja, quando os corpos eles aumentam, né, eles se expandem, aumentam de tamanho devido estarem submetidos a uma variação de temperatura, né? E essa variação de temperatura vai aumentar esse grau de agitação das moléculas, e aí essas moléculas vão se afastar. E aí o corpo ele vai aumentar suas dimensões, né? Isso a nível 3D nessa situação. No caso, o corpo é um corpo que está no estado sólido. Essa outra imagem, ela também explica, né, a questão da dilatação. Ela também é explicada por este conteúdo. Então, esses trilhos de um trem, devido ao aquecimento, eles sofreram dilatação. E aí, eu vejo que eles ficaram tortos, né? Aí, então, isso ocorre devido à dilatação. A dilatação térmica é que explica este fenômeno. No caso aqui, ocorreu a expansão, né? O aumento do corpo. Uma outra situação, olha, que é explicada neste conteúdo, né? Esta imagem, o azulejo, não é? Que também se expandiu. Por isso que se deixa esse espaçozinho entre os azulejos, devido a essa questão da dilatação, certo? Da expansão dos corpos. Todas essas três situações aqui ocorreram em expansão. Mas o corpo ele também pode se contrair, diminuir suas dimensões. E aqui, olha, as pontes, elas são justamente projetadas também, olha, com um certo espaço entre essas pedras, né, enorme aqui, de cimento, né? Veja que deixa esse espaço justamente, que nesses dias muito quentes os corpos se dilatam, né? E aí esse espaçozinho evita eles se trincarem, né? Quando ocorre a dilatação. Então a dilatação térmica é a expansão ou contração de um corpo, né? Quando ele é submetido a uma variação de temperatura. E ele aumenta ou diminui suas dimensões, dependendo dessa variação, se ela é positiva ou negativa. E aí nós temos, olha, que a dilatação ela ocorre nos sólidos e nos líquidos. Ou seja, o corpo ele vai estar aumentando suas dimensões ou diminuindo. No caso, na dilatação dos sólidos, nós temos esses três casos aqui: a dilatação linear, que é o aumento do comprimento do corpo; a dilatação superficial, que ocorre o aumento da área; e a dilatação volumétrica, que ocorre o aumento do volume. E aí nós temos também a dilatação dos líquidos. Então a dilatação térmica ela abrange tanto a dilatação dos sólidos como dos líquidos.
A dilatação volumétrica, que trata do volume, ela é mais completa, porque estaria tratando aí as 3 dimensões do corpo, e é o que acontece no real. Porém, nós fazemos esse estudo didaticamente em linear, superficial e volumétrico para ficar melhor didaticamente para vocês entenderem, né, esse aumento das dimensões dos corpos, ok? Bom, no termômetro de líquido, vimos que quando a temperatura aumenta, o volume aumenta, não é? Esse fenômeno é conhecido como expansão térmica, justamente porque o corpo ele está aumentando suas dimensões, isso a nível molecular, e as moléculas elas tendem a se afastar uma da outra, aí o corpo ele se expande, aí estaria ocorrendo uma expansão térmica. Cada material, cada substância tem um valorzinho que é chamado de coeficiente de dilatação, que é uma característica de cada material, certo? E nós vamos ver isto mais na frente. Juntas de expansão térmica devem ser incluídas em edifício, juntas em estradas, em trilhos de estrada de ferro e pontes para compensar as mudanças nas dimensões que ocorrem com as variações de temperatura. Então eles colocam essas juntas de expansão térmica, que é basicamente o que ocorre nessa imagem. Olha. Na questão da ponte, eles deixam esse espaçamento aqui, prevenindo justamente a dilatação dos corpos. Aqui no azulejo, como o espaçamento foi muito pequeno entre um e outro, aí acaba ocorrendo essa situação. Tá bom? Então eles projetam já essas construções prevendo essa questão da dilatação térmica, né, da expansão. E aí nós vamos observar agora essa dilatação linear. A dilatação linear é apenas uma dimensão do corpo, certo? E aí a gente vai estar tratando do comprimento desse corpo. A expansão térmica global de um corpo é uma consequência da mudança da separação média entre seus átomos ou moléculas constituintes. Imagine as forças interatômicas de um sólido como sendo molas, né? Olha, que essas molinhas seriam a representação da distância entre essas moléculas, né? Que seria uma analogia às forças interatômicas, né? E aí quando esse corpo ele é aquecido, essa molinha, ó, ela começa a se esticar, porque as moléculas, né, os átomos, eles vão se afastar. Então vai estar aumentando esse distanciamento molecular aqui atômico quando ocorre o aquecimento, e aí o corpo ele aumenta suas dimensões. No caso aqui da dilatação linear, o corpo ele vai estar aumentando apenas o seu comprimento. E aí nós vamos ver daqui a pouco como calcular essa dilatação linear, tá bom? E aqui na linear vai ocorrer o aumento do comprimento do corpo. Então, olha, o aumento da temperatura ele corresponde a um aumento da distância média, não é, entre essas partículas, entre as moléculas. À medida que os átomos se afastam, todas as dimensões do material aumentam, né? Isso a nível 3D. No caso aqui a gente está tratando apenas do comprimento, que é um fenômeno, né, explicado pela dilatação térmica, né, que ocorre quando um determinado corpo ele sofre um aumento na sua temperatura. Então, a condição para ocorrer a dilatação térmica é justamente essa elevação, essa variação de temperatura. E aí as moléculas presentes nesse corpo elas vão se agitar e vão aumentar o distanciamento entre elas. E é justamente o que acontece aqui, certo? Bem, o comprimento de um corpo ele varia em geral, né, com o aumento da temperatura, e aí vai aumentar. Aí quando essa temperatura aumenta, quando essa variação de temperatura ela é positiva, ela é maior que zero. Tanto que nós temos essa barra aqui, ó, no formato retangular em verde, e ela está com um comprimento inicial LO, a uma temperatura inicial T0 e um comprimento inicial L0, LO, enfim. Considere uma barra metálica de comprimento L0 e temperatura T0, ou seja, comprimento inicial e temperatura inicial. Quando a temperatura da barra sobe para uma temperatura T, chamada temperatura final, o comprimento da barra passa a ser L,
Ou seja, ele aumenta suas dimensões devido a esse aquecimento, né? Essa variação de temperatura. O ΔL aqui é justamente a dilatação linear sofrida pelo corpo. E esse ΔL ele é igual ao quê? Ao L final menos o L inicial. Então nós temos a variação de temperatura que é dada por ΔT, que vai ser igual à temperatura final menos a inicial, e a variação do comprimento que é dada por ΔL, que é igual a L menos LO. LO, o comprimento inicial. E aí nós vimos que a dilatação ela vai envolver tanto o material de que é constituído o objeto, o seu comprimento inicial e a variação de temperatura. Então, olha, a relação entre variação de temperatura e variação de comprimento para pequena variação de temperatura vai ser dada justamente por essa equação. Então, esta equaçãozinha aqui é a equação que é utilizada para calcular a dilatação linear. ΔL é igual a alfa. Esse alfazinho é chamado de coeficiente médio de expansão linear, ou coeficiente de dilatação linear. L0 é o comprimento. Então veja que o coeficiente de expansão, como ele é característico de cada material, ele não muda. Se o material é de aço, então o alfa não vai mudar, vai ser sempre o do aço. E o comprimento inicial é o comprimento dessa barra de aço, por exemplo. Então não vai mudar também o comprimento inicial. Então o ΔL, a variação da dilatação, né, a dilatação linear sofrida pelo corpo, ela vai depender basicamente da variação de temperatura. Tá certo? A unidade para o alfa, que é o coeficiente médio de expansão linear para um determinado material, ela pode ser 1 sobre grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1, ou 1 sobre Kelvin, ou Kelvin a menos 1, certo? Essa vai ser a unidade para o coeficiente de expansão térmica, que é característico de cada material. E essa dilatação linear ela vai depender exclusivamente da variação de temperatura. Aqui, por exemplo, nós temos essa tabelinha que mostra o alfa, né, no caso positivo, indicando o acréscimo no comprimento com o aumento da temperatura. Então é o alfa para cada material. Então, olha, veja que o aço, aqui, olha, o coeficiente de expansão linear é 1,1 vezes 10 elevado a menos 1. No caso, a gente andaria com essa vírgulazinha aqui, ó, do 1,1, voltando, não é, aqui no 1, 5 vezes essa vírgula. Aí ficaria 0,000011 graus Celsius a menos 1. O que isso significa? Que a cada variação de 1 grau Celsius, o corpo ele está aumentando suas dimensões, certo? No caso do aço, 0,00011 metros. Então, isso a cada grau Celsius aumentado. Certo? A cada variação de 1 grau Celsius, nós teríamos esse aumento para o aço, né? E aí nós temos outros materiais aqui. Quanto maior esse coeficiente de dilatação linear, maior vai ser a dilatação sofrida pelo corpo. Mais facilmente ele aumenta suas dimensões. Veja que o zinco, ó, ele tem um alto coeficiente de dilatação. Então ele dilata bem mais do que o aço. O vidro Pirex aqui, ó, ele tem 0,3 vezes 10 a menos 5. Então ele dilata menos em relação, por exemplo, ao zinco, ao aço, ao alumínio. Então, esse coeficiente de expansão linear, o coeficiente de dilatação linear, ele é característico para cada material. Aqui no caso a gente está tratando de apenas uma dimensão do corpo, ok? E essa dilatação linear ocorre o aumento do comprimento. Nós vamos agora para separar a dilatação superficial e volumétrica. Vou explicar primeiro a superficial. A dilatação superficial ela vai ocorrer uma variação da área do corpo. O corpo ele vai aumentar a sua área. Aqui no caso aqui a gente vai estar tratando de duas dimensões para o corpo. No caso, olha, o coeficiente de expansão aqui é chamado de coeficiente de expansão superficial. E eu vou estar representando aqui, ó, por essa letrinha grega beta. E beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes o valor de alfa. E alfa é justamente o coeficiente de expansão linear. Por que multiplica por 2? Multiplica por 2 porque aqui nós estamos tratando de duas dimensões. Certo? Duas dimensões que o corpo vai estar aumentando.
já que a gente está tratando da área. Então a dilatação superficial é o aumento da área de um objeto provocado pelo aumento da sua temperatura. Ela segue as mesmas leis da dilatação linear, porém aqui a gente vai estar tratando da área. Se a área original é a zero, né, que seria a área inicial, ao elevarmos a temperatura de ΔT, a área passa a ser A, que é a área final, sofrendo uma dilatação ΔA igual à área final menos a área inicial, dada por. E aí essa variação da área ela vai depender exclusivamente da variação de temperatura, porque o coeficiente de dilatação superficial é constante, que depende do material, e o comprimento inicial também. Então, à medida que você aumentar essa temperatura, maior vai ser a variação da área, ou seja, maior vai ser a dilatação superficial sofrida por este corpo, né, específico. E aí não esqueçam que o coeficiente de dilatação superficial você multiplica por 2. Se, por exemplo, a questão der o valor do coeficiente de dilatação linear e estiver tratando da dilatação superficial, você vai ter que multiplicar esse alfa por 2, porque aqui na dilatação superficial nós estamos tratando de duas dimensões, ok? Então, olha, da mesma forma a dilatação volumétrica, que essa dilatação volumétrica a gente vai ver mais para frente, e ela é a dilatação de 3 dimensões do corpo, o aumento do volume de um objeto provocado pelo aumento da temperatura segue as mesmas leis para a dilatação linear e superficial. Se o volume original é V0, ao elevarmos a temperatura ΔT, o volume passa a ser V, que seria o volume final, sofrendo uma dilatação ΔV igual a V menos VO, que seria a variação da dilatação, né, volumétrica aí, dada por. E aí nós temos essa equação, ΔV é igual a gama, que é esse yzinho aqui, que é uma letrinha grega. V0 é o volume inicial e ΔT é a variação de temperatura. Então a dilatação volumétrica, ela depende exclusivamente da variação de temperatura. E o gama aqui você multiplica por 3, devido nós estarmos tratando aqui das 3 dimensões do corpo: comprimento, altura, né, e largura. Ou seja, as 3 dimensões do corpo. Por isso que multiplica por 3 aqui. Então, gama é 3 vezes o valor de alfa. Beleza? E aí essa variação do volume ela depende exclusivamente da variação de temperatura também. A dilatação volumétrica ela é mais completa, justamente porque trata das 3 dimensões do corpo. Aqui é uma demonstração para se chegar ao coeficiente de expansão, certo? No caso, nessa imagem, o beta aqui está representando o coeficiente de dilatação superficial e o gama está representando o coeficiente de dilatação superficial e o beta o volumétrica, certo? Houve uma troca aqui em relação a isto, mas aí eu prefiro utilizar beta como coeficiente de dilatação superficial e gama como coeficiente de dilatação volumétrica. Então, ó, da mesma forma que as dimensões lineares de um corpo variam com a temperatura, o volume e a área da superfície também variam com a temperatura. Então, ó, nós temos o volume final, que vai ser igual. Como aqui nós estamos tratando do volume, é das 3 dimensões, então nós elevamos ao quadrado. Né? Ao quadrado não, ao cubo. Comprimento inicial, não é? Mais L vezes comprimento inicial ΔT. Efetuando essas operações, a gente chega justamente na equação para se calcular a dilatação volumétrica. Veja que aqui está beta, porque a notação científica aqui que ele adotou foi beta, representando o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas eu gosto mais de utilizar gama, que é o Yzinho, certo? No Halliday, inclusive, está representando dessa forma: beta como coeficiente de dilatação volumétrica e gama como coeficiente de dilatação superficial. Eu prefiro representar gama como volumétrica, mas aí vocês decidem qual deles vocês vão utilizar, tá bom? E aqui nós temos a área, que é a dilatação superficial, né, que está tratando de 2 dimensões
E ela também vai depender exclusivamente da variação de temperatura. Então, quando a gente trata de dilatação, a variação de temperatura ela é condição primordial. Os líquidos eles se dilatam também, obedecendo às mesmas leis que estudamos, né, há pouco tempo para os sólidos, que é a dilatação linear, superficial e volumétrica. Deve-se notar que, como os líquidos não têm forma própria, tomando a forma do recipiente em que se encontram, não é importante o estudo da dilatação linear e superficial de um líquido. O importante, em geral, é conhecer a sua dilatação volumétrica, ou seja, do volume desse líquido. Por isso, para os líquidos, são tabelados apenas os coeficientes de dilatação volumétrica, né? Então, aqui nós temos essa tabelinha com o coeficiente de dilatação volumétrica de alguns líquidos, o álcool etílico, o disulfeto de carbono, glicerina, mercúrio e o petróleo. E aqui nós temos justamente o o gama, né? Que é a dilatação volumétrica para esses materiais. Já é tabelado, tá bom? Quando a temperatura, no caso, gente, ela varia de 0 a 4 graus Celsius, a água ela se contrai e assim sua densidade ela diminui. Mas se ela se contrai, né, ela está diminuindo o seu volume, consequentemente a sua densidade ela aumenta. Que densidade não é a relação da massa sobre o volume, então se você diminui o volume, a densidade aumenta, porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Esse fenômeno aqui da água ela é chamado de anomalia da água, que a água de 0 a 4 graus Celsius, em vez de ela se expandir, ela se contrai, ela diminui seu volume e aí aumenta sua densidade. Esse fenômeno é muito importante para sistemas ecológicos de lagos, em lugares muito congelados. Aqui, por exemplo, ó, nós temos esse gráfico que mostra essa questão da anomalia da água nessa condição aqui de 0 a 4 graus Celsius. Aqui ela diminui de volume e aumenta a sua densidade. Acima de 4 graus Celsius, a água ela exibe a expansão prevista, ó, com o aumento da temperatura. A partir de 4 graus Celsius, ela se comporta normalmente, certo? E aí vai estar diminuindo sua densidade e aumentando seu volume. A densidade da água, olha, ela alcança um valor máximo de 1000 kg por metro cúbico a 4 graus Celsius, né? Quando a temperatura, olha, atmosférica está entre 4 e 0, a água da superfície de um lago, ó, se expande enquanto arrefece, tornando-se menos densa a água abaixo dela. Tá menos densa, não é? Não ocorre as correntes de convecção. E aí se mantém embaixo do lago, né? Líquido lá, não se congela. E aí mantém a vida marinha lá do lago. Esse fenômeno é explicado justamente pela anomalia da água. A água da superfície ela vai congelar, o gelo permanece na superfície porque é menos denso do que a água, né? Porque como a água de baixo ela está mais contraída, sua densidade está maior, as moléculas estão mais pesadas para subir, né, e ocorrer aí as correntes de convecção, né, que é essa troca de calor, do fluxo de calor. O gelo continua a se formar na superfície, enquanto a água mais próxima do fundo do lago permanece a 4 graus Celsius, e aí a vida marinha ali se mantém viva, né, não morre porque não é congelada. Embaixo dos lagos não se congela devido a esse fenômeno da anomalia da água. Então, ó, se isso não acontecesse, os peixes e outras formas de vida marinha não sobreviveriam no inverno, né? Morreriam congelados. Mas aí, como não congela no espaço mais profundo dos lagos, essa vida marinha se mantém lá. Bom, e aí, ainda que na dilatação dos líquidos, os líquidos, como os sólidos, eles sofrem dilatações ao serem aquecidos, uma vez que não tem forma própria, fato este devido à gravidade. Eles adquirem a forma do recipiente, né? O líquido. Se o líquido estivesse livre da atração gravitacional no espaço, por exemplo, obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há a menor área de superfície para um determinado volume, né? Mas aí, como nós temos aí
a atração gravitacional, não é? Ele vai adquirir esse formato esférico. Ao se ver o conjunto recipiente mais líquido ser aquecido, né, tem-se a sensação de que apenas o líquido teve seu volume aumentado. Mas, na verdade, ambos os corpos, em diferentes estados físicos, sofrem dilatação. O recipiente que está comportando esse fluido, ele vai dilatar também, né, esse líquido. Como o líquido tem mais facilidade de absorver calor, ele sofre uma maior variação de volume do que o recipiente, que está no estado sólido. O que se observa é a dilatação aparente do líquido, que é chamado de ΔV aparente. Então, que tanto o líquido quanto o recipiente eles são aquecidos. E aí nós observamos a dilatação aparente, não a dilatação real. Porque a dilatação real, você vai ter a soma da dilatação do líquido mais a dilatação do recipiente. Para se saber a dilatação real, que seria o ΔV do líquido, precisa se adicionar a dilatação do recipiente. ΔV recipiente. Para isso, deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. Então, tem que saber qual é o alfa do líquido e do recipiente que está comportando esse líquido. A dilatação real do líquido é, portanto, a dilatação aparente, somada à dilatação do recipiente. Então, olha, nós temos aqui que a variação da dilatação real é igual à soma da variação da dilatação aparente mais a variação da dilatação do recipiente. E aí, nós temos aqui essa ilustração desse objeto aqui totalmente cheio de água, né? Aí quando ele é aquecido, o líquido ele é extravasado. Essa quantidade de líquido extravasado, ela vai representar justamente a dilatação aparente. Não é a dilatação real, porque o recipiente ele está se dilatando também e esse espaço está sendo preenchido por líquido. Então a dilatação real é a soma da dilatação aparente mais a do recipiente. E essa dilatação aparente é apenas a dilatação do líquido. Os gases eles também se dilatam, né, já que os gases também se classificam como fluidos, né? E os gases eles têm ainda mais facilidade de absorver calor que os líquidos. Por isso, são substâncias comumente utilizadas em experimentos termodinâmicos. Para que os balões possam levantar voo, por exemplo, o gás que preenche o seu conteúdo deve ser aquecido. A expansão volumétrica é tão intensa que a densidade do gás dentro do balão ele torna-se menor que a densidade do ar da atmosfera, fazendo com que o balão comece a flutuar. Então, isso é a explicação para a dilatação dos gases. Bom, nós temos esse exemplo aqui, que é um exemplo bem interessante para se fazer sobre dilatação, né, térmica. A questão diz o seguinte: em um dia quente em Las Vegas, um caminhão-tanque foi carregado com 37 mil litros de óleo diesel. Ele encontrou tempo frio ao chegar a Payson, Utah, onde a temperatura estava a 23 Kelvin, abaixo da temperatura de Las Vegas, e onde ele entregou a carga. Quantos litros foram descarregados? O coeficiente de dilatação volumétrica do óleo diesel é 9,5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, e o coeficiente de dilatação linear do ácido que é feito no tanque do caminhão é 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, ele abastece o caminhão em um dia quente, né? Olha, em um dia quente em Las Vegas, um caminhão de tanque foi carregado. Ele encontrou o tempo frio, né, em Payson, ou seja, esse tanque ele vai se contrair, né? E lá estava quente, ou seja, ele dilatou também lá em Las Vegas. Porém, em Payson a temperatura estava bem fria, né? Abaixo da temperatura de Las Vegas, onde ele entregou a carga, não é?
Aí ele quer saber quantos litros foram descarregados. Bem, olha, o volume do óleo ele é diretamente proporcional à temperatura. E a temperatura é a condição inicial para a dilatação. E aí veja o seguinte, ó, como a temperatura diminuiu, o volume do combustível ele também diminuiu. De acordo com a equação, ΔV igual a V, que seria o volume inicial, né, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo, vezes ΔT. Né? Então, ó, nós temos aqui, ó, que ΔV vai ser igual ao volume, né, que é 37 mil litros, multiplicando aqui o coeficiente de expansão térmica volumétrica do óleo e a temperatura, não é, lá da cidade, que é a cidade que foi descarregada. E essa variação é menos 23 Kelvin. Então nós temos uma variação aqui de menos 808 litros. Então na verdade ele perdeu aí 808 litros devido a essa diferença de temperatura, né? Assim, ó, o volume entregue foi. Nós temos, ó, o volume entregue que vai ser igual ao volume que foi abastecido em Las Vegas, não é? De 37 mil litros, menos ΔV, que é a variação do volume, não é? Do óleo. Menos 808 litros. E aí nós temos que o volume entregue foi 36.190 litros. Ou seja, ocorreu uma perda aí de 808 litros. E aí vem a pergunta: quem pagou pelo óleo diesel que desapareceu, né? Que foi abastecido aí 37 mil litros. No entanto, olha, o que é que acontece? Quando foi abastecido, não é? Lá em Las Vegas, que estava uma temperatura mais elevada, o tanque, não é, que está comportando o óleo se dilatou também. E aí quando chegou em Payson, né, que é a cidade que foi abastecido, né, descarregado, quer dizer, a cidade onde ele descarregou, devido à questão da dilatação, né, esse volume entregue ele foi bem menor. Porque, ó, vamos voltar aqui para o enunciado. Em um dia quente, ó, em Las Vegas, um caminhão-tanque foi carregado com 37 mil litros de óleo diesel. Um dia quente, ou seja, o tanque ele dilatou, né? Ele encontrou o tempo frio ao chegar em Payson, onde a temperatura estava 23 abaixo da temperatura de Las Vegas, ou seja, estava com a menos 23 Kelvin abaixo da temperatura de Las Vegas. Estava menos 23 graus. Seria a variação de temperatura. Quantos litros foram descarregados? Né? Então foram descarregados 36.190 litros. E aí quem pagou pelo óleo diesel que desapareceu? A cidade onde foi descarregado, não é? Teve prejuízo aí de 808 litros. Ok, pessoal? Então isso devido à questão da dilatação. Então a dilatação foi que explicou essa situação. Porque tanto o óleo quanto o recipiente, eles se dilataram, né? E aí quando chegaram lá na cidade, na temperatura era menor, esse óleo ele se contraiu, né? Esse óleo diesel. Consequentemente o recipiente que o contém também. E isso influenciou nessa perda de combustível. Bom, estas são as referências da videoaula. Até mais, pessoal!